O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que vai defender os russos étnicos que vivem em outros países. A afirmação foi feita depois que o governo ucraniano voltou a bombardear posições de rebeldes no leste do país. Os militares ucranianos fizeram ataques aéreos e de artilharia contra bases e postos de controle dominados por rebeldes pró-Rússia. A ofensiva foi confirmada pelo porta-voz do Conselho Nacional de Segurança e Defesa. O presidente Petro Poroshenko se recusou a renovar um cessar-fogo que durou 10 dias. Ele disse que a trégua foi quebrada pelos separatistas diversas vezes. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que Poroshenko se afastou do caminho da paz ao ignorar os conselhos dele e dos líderes da Alemanha e da França, Angela Merkel e François Hollande. Putin repetiu a ameaça feita em março, quando a Rússia anexou a península da Crimeia. Ele disse que Moscou continuará a defender os interesses dos russos étnicos, dos quais 3 milhões vivem no leste da Ucrânia. Russos étnicos são aqueles que podem não ter nascido na Rússia, mas falam o russo, têm costumes, guardam a tradição russa. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Boa noite, Emir. O presidente Vladimir Putin procurou mostrar que tem a mesma posição de Angela Merkel e de François Hollande, ou seja, da primeira-ministra alemã e do primeiro-ministro francês, nesse caso do cessar-fogo. Isso seria um sinal de que Putin quer conciliar? Não, eles têm em comum a vontade de normalizar a situação. Mas, na verdade, a Europa Ocidental não diz o que ela pensa em relação à Crimeia, em relação às outras regiões do leste da Ucrânia. Em princípio, acham que pertence à Ucrânia. Há duas posições básicas, globais. A da Rússia, que é de que a Crimeia está anexada e as regiões do leste da Ucrânia deverão ter certa autonomia dentro da Ucrânia. E a do Poroshenko, que tudo pertence à Ucrânia e tenta recuperar militarmente. Nesse marco é que se dá um enfrentamento difícil entre a Ucrânia e a Rússia. Emir, existe algum risco real de uma nova invasão russa na Ucrânia? Bom, depende do que você chama de Ucrânia. Quer dizer, primeiro, a Crimeia já pertence à Rússia do ponto de vista do Putin. Segundo, que as regiões do leste têm exatamente uma grande quantidade, maioria até, de população pró-russa, de identidade russa, e ele diz que vai protegê-la. Não diz exatamente como vai protegê-la, portanto, é uma questão que fica em aberto nisso. Qual a maneira pela qual ele vai proteger? Se hoje é uma atitude do Poroshenko de recuperação militar, portanto, de enfrentamento aberto. Emir, o presidente da Ucrânia tem usado um palavreado pesado, diz que vai livrar o país dos parasitas. Isso não dificulta qualquer negociação ou apaziguamento da situação? A linguagem está acompanhada de balas. O principal problema não é a linguagem, é a atitude militar de recuperação. Ninguém toca no assunto da Crimeia, mas ele considera que até a Crimeia faz parte da Ucrânia. Então, é uma atitude violenta de enfrentamento e que, nesse sentido, é antagônico com a situação da Rússia. Emir Sader, obrigado, uma boa noite.